Os bombeiros municipais de Sardual assinalaram 69 anos de existência numa sessão que decorreu no Centro Cultural Gil Vicente e que mereceu a presença de dezenas de pessoas. Apesar do mau tempo que se fez sentir, os operacionais perfilaram-se no exterior, aos olhos da população, saudados pelos comandantes presentes e ainda por Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual. Nuno Morgado, comandante dos bombeiros de Sardual, abriu a sessão solene e dirigiu as primeiras palavras aos operacionais do quadro ativo, louvando o empenho em prol dos sardualenses. As minhas primeiras palavras não poderão deixar de ser dirigidas aos nossos bombeiros. Pedro e Paulo, amigos de longa data e companheiros do quadro de comando, demais bombeiros do quadro ativo e também do quadro de honra, é de inteira justiça louvar e reconhecer o empenho de dedicação, espírito de missão que todos estes homens e mulheres, que todos vocês, têm colocado ao serviço desta nobre causa, nomeadamente ao nível da proteção e socorro das nossas populações. Após estes 2 últimos anos e meio de pandemia Covid-19, importa reconhecer o trabalho que todos vós, sem exceção, têm prestado socorro à população, muitas das vezes sob pressão da situação pandémica e da sua dificuldade, e reforço aqui, numa primeira fase inicial, de autêntico desconhecimento sobre esta doença, promovendo receios e ansiedade em todos nós e nas nossas famílias. Os bombeiros nunca viraram as costas àquilo que eram as necessidades de todos aqueles que de nós necessitavam. Por isso, por esse trabalho, devemos estar eternamente gratos a todos eles. Peço um agradecimento especial a todos aqueles que estão aqui presentes, um agradecimento especial aos nossos bombeiros, através de uma salva de palmas a todos eles. Muito obrigado. Ademais, recordo também o magnífico trabalho desenvolvido pelos bombeiros de Sardual no combate aos incêndios rurais que assolaram o nosso concelho e a nossa região, tanto no presente ano de 2022, bem como em anos transatos. No que ao Concelho de Sardual diz respeito, agradeço também a outras corporações e entidades, muitas delas aqui presentes, o meu muito obrigado pelo apoio prestado, assim como, na pessoa do Sr. Códiz David Lobato, a todos os operacionais da Sala de Operações Duque d'Oz de Santarém, todo o apoio que nos prestaram, garantindo um ataque rápido e musculado aos incêndios que flagraram no Concelho de Sardual, salvaguardando assim as vidas, os bens e o património florestal. Em muitos dos incêndios de 2022, quer no Concelho de Sardual, assim como na nossa região e no nosso país, importa recordar o esforço despendido, quase desumano, para conseguir debelar estes incêndios, sob condições de propagação extremas, bem patentes nos danos provocados, tanto a nível ambiental, social ou nos próprios meios de socorro. Não podemos dizer que tudo correu bem. Tal como no passado, identificámos as nossas oportunidades de melhoria, tanto a nível do planeamento e organização, como ao nível da formação, sendo que tentaremos corrigi-las no futuro. Ainda acerca destas ocorrências de incêndios rurais, não posso deixar de referir, quer à população do Concelho de Sardual, quer à população da nossa região, que podem continuar a contar com este Corpo de Bombeiros e seus operacionais, devidamente capacitados e preparados para os proteger. Em ocasiões anteriores, referi que a minha preocupação e dos restantes elementos de comando seria o dignificar do bom nome e história dos bombeiros municipais do Sardual, procurando sempre a melhoria contínua da capacidade e eficiência do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros deveria continuar a ser reconhecido pelas estruturas nacionais, distritais e municipais, como sendo um elo fundamental nas missões de proteção e socorro. Mais um ano envolvido, aqui refiro mais um conjunto de anos envolvidos, e não tenho dúvidas de que o continuamos a ser. No entanto, a atividade do Corpo de Bombeiros não se faz apenas da intervenção em incêndios rurais. Como tal,
Temos desenvolvido todo um conjunto de ações, de socorro ou não, procurando preparar, proteger, socorrer ou salvaguardar a população e os seus bens. Mais uma vez, e tal como tenho vindo a referir em anos transatos, por forma a garantir uma intervenção segura e eficiente em qualquer tipologia de ocorrências, somos obrigados a estar dotados de infraestruturas, equipamentos, veículos e, não menos importante, recursos humanos capacitados e formados para intervir. Ao nível de recursos humanos, recordo que este Corpo de Bombeiros é de tipologia mista, sendo ele composto por bombeiros profissionais e bombeiros voluntários, o que, a nosso ver, continua a ser a mais adequada organização para um território com estas características. Seja qual for a carreira destes bombeiros, importa dignificar os mesmos, assim como a atividade que todos eles desenvolvem. Devemos criar condições para que esta atividade seja apelativa e digna, promovendo a manutenção ou, se possível, o aumento do efetivo operacional, tanto a nível de profissionais como de elementos não profissionais. Sabemos que muito ainda teremos que fazer em conjunto, comando, os operacionais, o município e a tutela. Refiro mais uma vez que conto com todos vós, sejam eles profissionais ou voluntários. Só em conjunto conseguiremos cumprir a nossa missão, que é proteger pessoas, bens e o ambiente. Ao nível das infraestruturas, olhando para as nossas instalações, tal como referido no passado, atualmente com mais de 30 anos, importa referir que têm sido desenvolvidas pequenas obras de remodelação, permitindo que os homens e as mulheres que prestam serviço naquele local o façam de forma digna e confortável. No entanto, aguardamos também por eventuais apoios nacionais que permitam realizar obras de maior envergadura, garantindo um salto qualitativo nas condições em que todos nós desenvolvemos a nossa atividade. Importa referir que, para as exigências atuais, nomeadamente ao nível do apoio prestado à estrutura distrital e nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, refiro como exemplo o Centro de Meios Aéreos, estas instalações necessitam de ser remodeladas e ampliadas, devendo ser considerado, para o efeito, possíveis apoios, fundos comunitários. Temos de voltar a tirar da gaveta o projeto da Casa da Proteção Civil Municipal. A este assunto reconheço que este projeto e a sua recusa de financiamento ainda me está atravessado na garganta. Sou sincero. Analisando o nosso parque de veículos, importa referir que continuamos a cumprir com os meios que temos à nossa disposição, de uma forma cabal, todas essas missões. No entanto, tal como nas infraestruturas, devemos continuar a espreitar para oportunidades futuras, nomeadamente através de fundos comunitários, por forma a melhorar essa mesma capacidade e operacionalidade, quer para intervenção interna, leia-se o Conselho de Sardual, quer para apoio a outros concelhos. Ao nível de equipamentos, reconheço também que estes últimos 2 anos, considerando as necessidades urgentes identificadas pelo Comando, foi feito um investimento significativo na aquisição de diverso material, equipamentos e fardamento. A título de exemplo, refiro à aquisição e substituição de fatos de proteção urbana, que temos continuado ao longo dos anos a adquirir e a substituir os existentes, assim como a substituição do equipamento de proteção individual para combate a incêndios em espaços naturais, adquiridos pelo município, em que, em conjunto, totalizaram um investimento aproximado de 20 mil euros. Para o fim, guardo a referência, que todos vocês podem constatar, a mudança de tipologia no uniforme em uso no Corpo de Bombeiros, seguindo uma imagem adotada por todos os corpos de bombeiros detidos por autarquias locais, criando, deste modo, uma uniformização entre todos.
Seguiu-se a atribuição de medalhas aos vários operacionais que se distinguiram ao serviço da corporação e da população, momento onde não faltaram os padrinhos dos bombeiros e outras individualidades da Proteção Civil. Depois, já no uso da palavra, Adelino Gomes, presidente da Federação Distrital de Santarém dos Bombeiros, recordou que 2022 acabou por ser um ano marcado por dificuldades no combate aos incêndios, em especial em Orém, não regateando elogios a quem esteve no terreno. O trabalho desenvolvido por estes homens e por estas mulheres durante este ano, todos sabemos que foi um ano difícil, que parecia começar muito calmo, mas depois tivemos todas aquelas situações muito complicadas no Concelho de Orém, no Concelho de Abrantes e noutros concelhos, do Sardual, inclusivamente, que nos trouxeram grandes complicações, mas que estes homens e mulheres, em conjunto com os bombeiros do distrito, sempre souberam resolver estas situações complicadas, e este ano foi mais um desses anos em que a situação não se complicou, porque vocês, bombeiros do Sardual e do distrito, souberam pôr acima de tudo o vosso profissionalismo e o vosso discernimento para podermos resolver as situações tal como o fizemos. Quero dizer-vos que a Federação estará sempre disponível para colaborar, dizer ao Sr. Comandante que pode contar connosco para poder também ajudar a resolver algumas das situações, se bem que o Sr. Presidente da Câmara, sempre, como é habitual, saberá sempre dar a volta a estas situações, como fez até hoje, e com certeza que não vai descurar estes pedidos do Sr. Comandante, mas o Sr. Comandante pode contar connosco, o Sr. Presidente da Câmara pode contar com o empenho da Federação para poder resolver algumas das situações, ou pelo menos criar algum lobby que, se for necessário, para poder ultrapassar estes constrangimentos. Quero mais uma vez agradecer e dizer-vos que eu, Comandante Adelino, e a Federação do Distrito de Santarém estará ao dispor de todos vocês para aquilo que for necessário. Bem-ajam para aquilo que são, para aquilo que fazem, bombeiros do Sardual. Obrigado. Por sua vez, Guilherme Isidro, secretário da Liga dos Bombeiros Portugueses, destacou o profissionalismo e dedicação da Corporação de Sardual, com capacidade técnica acima da média, referiu. 69 anos de trabalho árduo, dedicado na defesa das suas populações, na segurança das suas comunidades, realizado por excelentes homens e mulheres, emanados do enorme profissionalismo, empenho, dedicação e sentido de dever. Ao longo destes anos, sempre muito bem comandados e dirigidos, apresentando uma capacidade técnica acima da média na defesa das pessoas, dos seus bens e do ambiente, contribuindo para um território mais seguro e resiliente, tantas vezes afetado pelos incêndios e outros acidentes e catástrofes. Cabe-nos a nós o agradecimento por todo o trabalho realizado pelas mulheres e homens que ao longo dos anos se têm dedicado ao seu Corpo de Bombeiros, ao seu Concelho e Concelhos vizinhos, assim como ao Distrito de Santarém, num esforço conjunto e pelo outro. O reconhecimento é para nós hoje, aqui, representados pelos agraciados e condecorados a quem dirige as maiores felicitações. A Liga dos Bombeiros Portugueses tem vindo a manter um diálogo constante, franco e aberto com o Ministério da Administração Interna sobre os temas relacionados com a atividade dos bombeiros, tendo tido a oportunidade de apresentar propostas com vista ao apoio, desenvolvimento, quer ao Sr. Ministro da Administração Interna, quer à Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, que levaram em alguns momentos a reforços de verbas, em particular no DECIR 2022. Pelo que as entidades detentoras dos Corpos de Bombeiros viram reforçadas as verbas destinadas ao seu apoio financeiro. Por isso, foi com surpresa que a Liga pôde verificar, na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2023, as verbas inscritas ficaram muito aquém daquilo que considerávamos justo e muito abaixo das necessidades financeiras das entidades detentoras. A verba inscrita na proposta do Orçamento para 2023 pelo Governo refere à aplicação do número 2 do artigo 4º da Lei 94 de 2015, no valor de pouco mais de 31 milhões de euros.
apesar de refletir um aumento de 6,7% em relação ao ano 2022, é manifestamente insuficiente para compensar o acréscimo de custos que as entidades detentoras tiveram no presente ano de profundos constrangimentos financeiros, considerando os aumentos dos preços dos combustíveis, dos produtos e do salário mínimo nacional. E terão também em 2023. Pelo que se pede que na discussão da especialidade sejam feitas as correções necessárias. A sobrevivência financeira é um problema transversal a todos, pelo que se apela aos partidos políticos, ao Governo e às autarquias, que durante o primeiro trimestre de 2023 se encontre uma lei-quadro dos Corpos de Bombeiros, uma lei-quadro de financiamento dos Corpos de Bombeiros e uma lei-quadro do Estatuto Social do Bombeiro Voluntário, acabando de vez com a ansiedade diária na gestão administrativa, financeira e operacional dos bombeiros portugueses, sem quadro claro das condições de financiamento operacional dos Corpos de Bombeiros e do seu funcionamento, necessário ao processo de consolidação dos bombeiros portugueses no quadro da segurança dos seus cidadãos. Hoje é dia de comemorações de aniversário, mas não posso deixar de dizer que é completamente inadmissível que ao dia de hoje, já passado o nível 4 do DECIR, o mais gravoso dos incêndios florestais e mais 120 dias de sustentabilidade de operações, as entidades detentoras não tenham sido ressarcidas de qualquer valor das verbas que tiveram que assumir. A ANPC não deu qualquer atenção aos pedidos e solicitações que lhe foram dirigidos, como não deu qualquer celeridade ao problema conforme prometido pelo Sr. Celeridade ao problema conforme prometido pelo Sr. Ministro da Administração Interna. O sistema não fica mais uma vez bem quando, ano após ano, se arrastam estas questões referentes aos pagamentos dos dispositivos, nas suas despesas e a resolução dos veículos e equipamentos afetados, provocando um desgaste enorme a quem deve concentrar na manutenção e melhoria das instituições na segurança das populações. Mas aqui quero agradecer ao seu comandante distrital e ao seu comandante distrital o acompanhamento que tem feito nesta área aos Corpos de Bombeiros e pedir ao senhor comandante regional o maior empenho, que eu sei que o faz, caro amigo, para que isto se resolva rapidamente. E por último, quero desejar muitas felicitações a todos os condecorados e também ao Corpo de Bombeiros Municipais do Sardual pelo seu aniversário. Elísio Oliveira, comandante regional de Lisboa e Vale do Tejo, disse que a sua presença na cerimónia se justificava pelo agradecimento que é devido aos bombeiros, neste particular em homenagem aos operacionais de Sardual. É para mim uma grande honra participar nesta cerimónia que homenageia os bombeiros municipais de Sardual e manifestar em nome da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que aqui represento, e eu meu próprio, o sentimento de profundo respeito e de pública gratidão aos bombeiros e agradecer ao município de Sardual a oportunidade de partilhar convosco este dia que é necessariamente um dia de festa. Caros bombeiros, permitam que vos trate desta forma, pois sei do vosso orgulho em ser tão distinto. Estar hoje aqui tem como principal propósito agradecer-vos. Agradecer por tudo o que têm feito pelo nosso país. Agradecer por dedicarem a vida a salvar os outros, não apenas no difícil combate aos incêndios, que partilhei com muitos de vós, mas também em todas as missões de proteção e socorro que vos estão confiadas. Este dia é de homenagem a todos aqueles que, em qualquer circunstância, por mais adversa que seja, estão sempre na linha da frente, na prestação de socorro às populações. Na vida de cada bombeiro, de cada corpo de bombeiros, está uma porção da história de Portugal. E esta história funde-se com a história do país, pois em cada um de vós está uma parte de um povo corajoso e solidário com o próximo. A invulgar capacidade de trabalho, que constitui o fundamento da vossa forma de servir, dá sentido ao perseverante esforço de serviço público executado, muitas vezes com enorme sacrifício, vosso, mas também das vossas famílias. Existe um dia para quase tudo, mas tudo devemos fazer para que hoje, este dia, o vosso dia, seja sobretudo um dia diferente.
Um dia que possa referir na sociedade aquilo que todos vós, todos os dias, todas as semanas, todos os meses e todos os anos, dão a esta comunidade onde se inserem, ao Sardual, ao Distrito de Santarém, à região e não raras vezes ao país. E porque celebramos o vosso dia, o dia do 69º aniversário dos Bombeiros Municipais de Sardual, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, assim como toda a comunidade, estou certo, tem antes de mais uma singela palavra a dirigir-vos. Obrigado. Obrigado pela opção que um dia tomaram. Obrigado por fazerem o que fazem e da forma profissional e abnegada com que o fazem. E obrigado por garantirem que a proteção e o socorro de facto existe em Portugal. Festejar os bombeiros é, antes de mais, louvar e honrar os protagonistas de histórias de coragem, abnegação e altruísmo. É elevar todos aqueles que, ao longo de 69 anos, com o seu contributo, por muito peculiar que tenha sido, permitiram estarmos hoje aqui presentes. Apenas se é bombeiro por opção, não por obrigação. Sei que têm orgulho e assumem a responsabilidade do uniforme que envergam. Sei que o mais importante no trabalho dos bombeiros não é o que se recebe por ele, mas sim aquilo em que ele nos transforma. Sei que ser bombeiro não é algo que se faça. Ser bombeiro é aquilo que vocês são. É de facto nos bombeiros que a nossa sociedade depositam as mais legítimas expectativas em matéria de proteção e socorro, pelo que a vossa responsabilidade é imensa, cada vez maior. As sociedades encerram perigos cada vez mais complexos, os riscos existentes obrigam-nos a uma visão permanente e multidisciplinar. Mas também nos compelem a uma reflexão sobre o futuro, porque os desafios são cada vez maiores e mais complexos, fruto, nomeadamente, das alterações climáticas e das características da nossa paisagem, que se modificam com a alteração da estrutura económica do país. Estou certo que os desafios do futuro serão superados com a sabedoria, a coragem e a postura determinada daqueles que assumiram o compromisso de servir, oferecendo as suas vidas, seja na prestação do socorro ou a levar a solidariedade ao cidadão isolado, mas sempre com um sorriso. Permita-me, Sr. Presidente da Câmara, referir que os seus bombeiros são rostos de proximidade que fazem do Sardual um lugar mais resiliente perante a adversidade e mais seguro perante a imprevisibilidade. Este não foi um verão fácil, mas o vosso trabalho não acabou, pois não se resume ao combate aos incêndios rurais. Olhem por vós, zelem pela vossa segurança. A mensagem que hoje aqui vos transmito é uma mensagem de incentivo, mas também de prudência. Não arrisquem para lá do necessário e não negligenciem nunca as regras de segurança. Às senhoras e aos senhores, rendo a minha palavra de reconhecimento pelo esforço, envolvimento e grande dedicação no cumprimento da missão e busca dos ideais comuns que dão vida e dignificam os bombeiros. Vivam os bombeiros municipais de Sardual. Parabéns ao município de Sardual por possuir tão nobres gentes. Um dos momentos da sessão centrou-se na homenagem que foi prestada pela Liga dos Bombeiros Portugueses a Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual. A entidade atribuiu o crachá de cidadania e mérito no momento que apanhou de surpresa o próprio autarca. A emoção ficou bem patente. Na sua intervenção, Miguel Borges fez questão de reforçar que a proteção civil será sempre uma prioridade. Bom, isto agora, se já não estava fácil antes deste momento, Sr. Comandante, então agora muito mais difícil se torna. Mas nestas coisas da proteção civil e dos bombeiros, além daquilo que eu tenho tentado aprender com quem sabe, o coração conta muito. O coração, a paixão, e esta paixão e este coração aprendi com todos vós que estão aí. Com os bombeiros, com o menos graduado ou mais graduado. O que é gostar destas coisas? O que é sentir estas coisas? Não só como profissional, mas também como não profissional. Sentir o que é a vossa responsabilidade quando saem de casa, quando vão para o serviço, e a responsabilidade que têm porque deixam uma família em casa, deixam pai, deixam mãe, deixam filhos. E nós sabemos aquilo que a história nos tem contado. Mas sabemos também que vocês
São grandes operacionais e, como grandes operacionais, sabem ir, sabem estar e sabem voltar. Assim tem acontecido. Mas eu, quando estava ali sentado, estes anos têm-me passado pela memória várias situações. Foi uma delas, que, por exemplo, curioso, quando alguns de vós, ao receberem as medalhas, sou Presidente, dá licença, a maior parte de vocês, há 20 anos atrás, era professor, dá licença, posso entrar. Uma grande honra ter sido vosso professor. E recordava-me como o mundo avança e, felizmente, aqui estamos todos nós. Pensar também nos momentos difíceis que passámos, comandante Nuno Morgado, quando em 2016 tivemos que decidir evacuar a aldeia de São Simão e depois fomos lá ver se estava tudo bem. Aquele momento que nós os dois passámos, em que eu perguntei ao comandante Nuno Morgado: comandante, podemos avançar? E o comandante, depois de um longo silêncio, de uma forma tão convincente, vira-se para mim e diz-me assim: podemos. E eu disse ao comandante: comandante, temos filhos pequenos, mas não havia alternativa, avançamos. Para mim foi uma primeira experiência daquilo que para vós passam várias vezes por dia, passam várias vezes por ano, aquilo que faz parte da vossa história como operacionais, da vossa história como profissionais. Por isso, para mim era uma novidade, mas deu para avaliar aquilo que é o risco, aquilo que é a importância de vocês estarem no terreno. Mas também fiz o filme daquilo que foram todos estes anos de Covid. Covid, que é normal dizer, foram 2 anos que não contaram para a nossa vida. Não é verdade? Foram 2 anos que contaram em muito para a vossa vida. E 2 anos que se contaram muito para a vida de todos nós, foi porque vocês estiveram lá. Vocês estavam lá. Os profissionais de saúde tiveram um papel inquestionável em tudo isto. Não há dúvidas nenhumas. Mas quem entrou nas casas de habitação sem saber o que é que lá estava, naquilo que era uma grande incógnita nos primeiros tempos, sem saber o que era aquela pandemia, foram vocês. Quem entrou nos lares, muitos deles ilegais, com condições subhumanas que aquelas pessoas lá estavam a viver, foram vocês. Foram vocês que estiveram lá. Eram vocês que entravam à primeira porta para dentro, eram vocês que davam os primeiros carinhos e as primeiras ajudas àquelas pessoas, e foram vocês que as transportaram para os hospitais. E depois, sim, os profissionais de saúde tiveram um papel inquestionável. Mas, como já foi aqui dito, alguém os teve que levar até lá. Foram vocês. Passámos 2 anos diários, constantes, 2 anos da nossa vida, onde tratámos a morte por tu, em muitos momentos, onde lidámos com a morte tu cá, tu lá. Momentos duros, que só nós sabemos. E quantos de vós não transportaram para as vossas casas aquilo que foi normal e operacionalmente, daquela incógnita que nós tínhamos que era uma doença, foram contaminados, e que o transportaram para as vossas casas? Puseram um risco a vossas famílias. Mas as vossas famílias sabem que este risco é assumido quando se tem profissionais, quando se tem operacionais com a qualidade que vocês têm. E nós, bombeiros portugueses, bombeiros de Sardual, bombeiros do Distrito de Santarém, sabemos bem, nós não, vós, bombeiros, sabemos bem do que falam, sabemos bem do que é estar presente e quando estamos presentes. Eu podia fazer um discurso político, também a autoridade máxima política que aqui está é o Presidente da Câmara, e nesse sentido o Comandante dos Bombeiros já deu os recados todos, que não são recados porque estamos em perfeita sintonia. Por isso, podíamos fazer aqui um discurso enorme sobre financiamentos. É claro que é muito importante, é fundamental. Nós temos um país que não olha, também em termos de proteção civil, não olha para a proteção civil, não olha para os bombeiros de igual modo. Nós, orgulhosamente, fazemos parte dos 25 municípios que temos bombeiros no âmbito da administração local. Mas não é porque sejamos melhores, não, somos diferentes. Agora, o que acontece é que há injustiças enormes e que era importante que essas injustiças não existissem. Injustiças passam também, eu sou muito crítico, por exemplo, com os meus colegas presidentes de Câmara. Há presidentes de Câmara que, infelizmente, ainda não perceberam que são os responsáveis máximos da proteção civil. Ainda não perceberam que têm que ser eles os primeiros responsáveis no financiamento daquilo que é
os corpos de bombeiros municipais. São eles. E não esperar que alguém lhes dê o financiamento. Eu ainda ontem ouvi na rádio uma notícia surpreendente. Município X financia corpos de bombeiros com valor Y. Eu deixei-me rir. Só permitimos que a nossa proteção civil assim seja. Permitimos que a nossa proteção civil esteja assente não naquilo que é e que deve ser os nossos impostos, o dinheiro que vem dos nossos impostos, que deve ser investido, deve ser dedicado uma boa parte à proteção civil. Bombeiros, profissionais, bombeiros da administração local ou outros. O modelo que eu defendo é que todos fazem falta e todas as tipologias devem existir. Agora deve haver um financiamento para o território, entenda-se concelho, de acordo com a tipologia e grau de risco. Se nesse território, se nesse concelho, se existir uma corporação ou duas ou três de associações humanitárias, sim, que o Orçamento do Estado defina ou que a tipologia defina qual é o valor que deve ser entregue a essa corporação ou a essas corporações. Se for ao município, que assim seja o município. Porque nem sequer ainda fizemos o estudo sério de saber quanto é que precisamos em termos de homens e meios por cada um dos concelhos. Nós temos concelhos, eventualmente neste país, onde temos profissionais e voluntários em número suficiente e até excedente. Mas temos outros onde isso não acontece. E devia de haver essa obrigatoriedade legislativa de dizer: este concelho tem esta tipologia de acordo com o grau de risco, portanto tem que ter um número de efetivos X, o número de corporações X, sejam eles no âmbito da administração local, sejam eles na associação humanitária. Agora, não podemos ter concelhos onde vemos, e é um lugar comum, vemos grandes investimentos em muitas áreas, mas a proteção civil, alguém o fará. Pior ainda, vemos concelhos onde, para que os profissionais, e agora? Estão a ver? Eu não disse que isto era difícil. Para que os operacionais tenham um fardamento, infelizmente, às vezes têm que fazer peditórios, vender rifas e outras coisas mais. Não pode ser. Não é assim que se trata uma área fundamental num país que se quer civilizado europeu, como se chama Portugal. Não é assim. Esta tem sido a minha batalha e vai continuar a ser esta a minha batalha. Quero-vos agradecer do fundo do coração a vossa presença, quero-vos agradecer o vosso empenho, mas só dizer mais uma coisa. Devemos começar a alterar aquilo que é o nosso discurso, considerando os bombeiros entre... Eu já fiz esta proposta para os meus colegas. Profissionais e voluntários. Há uma grande confusão. Há uma grande confusão e até em termos governativos. São voluntários, são voluntários. São voluntários. Não. São profissionais e não profissionais. Porque não podemos de forma nenhuma comparar o voluntariado feito no âmbito da proteção civil, com todo o respeito pelo voluntariado que é feito. Eu hoje sou voluntário e vou visitar um doente que está no hospital, vou visitar um amigo que está na cadeia, ou vou visitar esta ou aquela pessoa, vou fazer uma ação de voluntariado. O vosso voluntariado é muito diferente. São não profissionais, se quiserem, entenda-se voluntários, altamente treinados, com responsabilidades, que inclusivamente passa para escalas de serviço, e aos quais todos nós depositamos nas nossas mãos a nossa segurança. A nossa segurança, a segurança de pessoas, a segurança dos nossos bens. 69 anos é uma idade bonita. Quero agradecer a todos os comandantes, todos os bombeiros, que ao longo destes anos têm feito parte desta nossa corporação, que são um exemplo, são um orgulho para o nosso concelho, mas são um exemplo para o nosso país.